Muito bom dia, senhores telespectadores, bom dia ou boa tarde, que horas, dependendo da hora que nos estão a ouvir. Hoje temos como convidada para mais um programa de entrevistas a senhora professora Ana Paula Palhão, que é Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco do Concelho de Vila Viçosa. Agradeço desde já a sua presença junto do nosso estúdio, ou no nosso estúdio, na Publia TV. Tem dois objetivos este programa: informar a comunidade escolar sobre o que são as comissões de proteção de crianças e jovens em risco e também percebermos qual é a atuação destas comissões, quer na comunidade, quer junto do nosso agrupamento e também da escola 7. Senhora professora, as siglas são sempre uma complicação, temos tido aqui muita gente, ninguém percebe muito bem o que são as siglas. Pode dizer aos nossos telespectadores o que é que significa CPCJ? CPCJ significa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Qual é o âmbito de atuação e o que é que pretendem estas comissões? Ou seja, qual é a razão da existência destas comissões? O que é que elas fazem? Estas comissões, o objetivo principal é então salvaguardar o bem-estar de todas as crianças e jovens, portanto, atuar quando alguma dessas crianças se encontra em perigo. Para tal, elas têm que ser sinalizadas, poderão ser sinalizadas pela escola, por exemplo, pelas aquelas instituições que têm a obrigação de atuar em primeiro lugar, pelas escolas, pelos centros de saúde, sempre que se prevê ou que há a desconfiança de que a criança se encontra em perigo, ou porque sofre maus tratos, ou porque se encontra sozinha, ou porque se encontra neste momento, agora com o novo estatuto do aluno, se encontra em situação de abandono, de absentismo, ela deverá ser sinalizada à Comissão para a Comissão, entretanto, proceder às diligências necessárias para dar início ou não, é? Porque também podemos chegar à conclusão que, afinal, a situação não é de perigo, que os pais poderão simplesmente ou necessitar de uma orientação, ou a criança necessitar de alguns conselhos específicos a nível do seu aproveitamento ou da sua situação escolar, e que de facto não se configura uma situação de perigo propriamente dita, mas chegamos à conclusão que sim, que a criança ou o jovem se encontra em perigo, então dar início às diligências necessárias, portanto proceder a instaurar um acordo de promoção e proteção que deverá ser explicado e terá de ser dado o seu, pronto, temos de dar conhecimento do mesmo e explicá-lo aos encarregados de educação, aos pais e ao jovem. Se for maior de 12 anos, ele também terá que consentir ou não se opor à nossa intervenção, e então aí começarmos a atuar no sentido de proteger a criança ou o jovem que se encontra em perigo. Normalmente pensa-se que as comissões de proteção de crianças e jovens em risco servem basicamente para retirar crianças aos pais quando elas estão em risco. Falando um bocadinho sobre este estereótipo que cai um bocadinho sobre as comissões, pode-nos informar também de outras medidas que as CPCJs podem tomar relativamente a crianças e jovens que estejam em risco? Sem dar início a um processo propriamente dito? É óbvio que tem que haver sempre, como disse muito bem, um acordo de promoção e proteção, onde os pais têm que dar o seu consentimento e a criança com mais de 18 anos. Mas para além disso, ou seja, para além daquela medida de retirada das crianças em perigo, da situação de perigo em que se encontram, que outras medidas podem tomar as comissões? As comissões poderão então atuar junto da família, não é? Porque não falamos aqui só de retirar crianças e jovens à família. Aliás, um dos princípios básicos da nossa atuação é atuar junto da família e não retirá-los. A retirada de uma criança à família será mesmo só em situações muito extremas, quando nós chegarmos à conclusão que de facto não há condições e que nunca a situação de perigo se irá alterar. Caso contrário, a nossa atuação é sempre junto das famílias, quer seja na orientação, relativamente a apoios que as famílias possam ter a nível mesmo das responsabilidades parentais, portanto orientá-los a nível das responsabilidades parentais, se a família de facto, os progenitores demonstrarem que não têm as competências necessárias para assegurar o bem-estar da criança. Também podemos atuar muito a nível da prevenção, não é? Uma das nossas funções também, as comissões funcionam em duas modalidades, na modalidade restrita e alargada. Na modalidade restrita, dessa modalidade fazem parte o grupo de pessoas que de facto atua junto das famílias no desenvolvimento dos acordos de promoção e proteção.
A modalidade alargada tem mais a função de atuar na prevenção através da divulgação do que é a CPCJ, da implementação de atividades, de sessões. Neste momento, por exemplo, nós vamos desenvolver sessões na escola sobre a violência escolar, portanto vamos fazer a ocupação da hora que as turmas têm do espaço turma, não é? Que é aquela hora em que o diretor de turma está com as turmas. Vamos começar com o segundo ciclo, com o terceiro ciclo, e vamos desenvolver então sessões sobre violência escolar e bullying, que curiosamente este final de semana se tornou um assunto tristemente famoso. Sim, agora voltou outra vez a estar nos meios de comunicação social pelos piores motivos, não é? E essa nossa atuação é a nível da prevenção, portanto não é antes tentar evitar, não é? Dar a conhecer que situações que existem que podem colocar em perigo todas as nossas crianças e jovens e tentar evitar que elas venham a acontecer. Na nossa comissão, e ela aplica medidas a crianças e jovens do nosso concelho, quais são, apesar de, nos nossos estabelecimentos de ensino, estudarem crianças e jovens de outros concelhos, ou dos concelhos limítrofes? Também há uma pergunta sobre isso, mas, em primeiro lugar, gostava de lhe fazer uma pergunta, não sei se nos pode responder, mas pelo menos em termos genéricos penso que sim. Quais são os casos com o maior número de intervenções por parte da CPCJ desde que ela foi criada em Vila Viçosa? Inicialmente era mesmo o apoio junto familiar, portanto, por questões de ou de carência económica, que entretanto neste momento em termos de crise, quando falta dinheiro, que a verdade é essa, começa a faltar muitas outras coisas, não é? E as famílias entram em conflito. Entretanto, houve um acréscimo dos casos de abandono e de absentismo escolar, com a obrigatoriedade de escolaridade até os alunos fazerem os 18 anos, começaram a aumentar também esses casos. Portanto, neste momento, as maiores medidas são mesmo são aquelas que estão relacionadas com abandono e absentismo escolares e com o apoio junto familiar. E a taxa de sucesso de resolução dos casos? Qual é a taxa de resolução? E há ou não muitos casos reenviados ou enviados para tribunal? Os casos então de abandono e de absentismo acabam na sua grande maioria por ser reenviados para o tribunal da área competente, sim. O que tem consequências graves para as famílias e para os jovens em virtude do peso institucional dos tribunais. É um sinal que não conseguimos também convencê-los de que a escolaridade é fundamental para a sua vida futura, não é? Que para mim é o pior que pode acontecer ao jovem. É ele não terminar sequer a escolaridade obrigatória do 9º ano, portanto dos 9 anos, e somos forçados, ou porque o acordo não é cumprido, ou porque o jovem nem sequer chega a autorizar, portanto ele opõe-se à nossa intervenção e temos então que remeter, porque temos que fazer cumprir a lei, e temos que remeter então o caso para os tribunais agora. Já sabemos que os tribunais lidam com muitos outros casos, não é? E depois torna-se um processo muito mais difícil de acompanhar e muito mais difícil de colocar em prática ou de surtir o efeito. Ou seja, a ida para tribunal é de facto mesmo a última instância, ou o último recurso. De qualquer forma, as comissões de proteção de crianças e jovens em risco procuram, com as suas medidas, e com a aplicação dessas medidas junto das famílias, ser uma mais-valia para a comunidade. Acha que, porque permite que os casos não vão imediatamente para tribunal e tenham um tratamento num patamar intermédio, acha que as famílias e a comunidade em Vila Viçosa perceberam a importância da comissão para os seus jovens e para a comunidade em geral? Eu penso que sim. Neste momento, cada vez mais, a nossa comissão é relativamente recente, portanto tem pouco mais de 2 anos. Sim. Mas tendo em conta que demorou basicamente para um ano, né, cerca de um ano, a sair a criação em portaria que tornava, a partir do momento em que a Comissão poderia efetivamente começar a atuar no terreno, portanto falamos só de um ano e pouco. E que neste momento a Comissão já começou a ter uma divulgação muito maior e já temos inclusivamente casos que são os próprios pais a pedir-nos ajuda.
Já tivemos recentemente esses casos. Portanto, é sinal de que, neste momento, a comunidade já interpreta a Comissão não como uma instituição que vai invadir a sua privacidade, porque isso muitas vezes também acontece necessariamente, dadas as diligências que nós temos de fazer, ainda que tenhamos sempre que respeitar o princípio de intervenção mínima e proporcionalidade, portanto, só devemos intervir no mínimo necessário para tentar resolver a situação de perigo. Mas, de todas as formas, o facto de a Comissão já sentir que junto à comunidade se tornou uma mais-valia, uma ajuda, é bastante positivo. Ainda que não posso dizer que tenham sido muitos os casos, mas a partir do momento em que existe 1 ou 2 casos, já é bastante positivo, tendo em conta também que o nosso conselho é relativamente pequeno. Normalmente, e agora uma pergunta muito dirigida aos professores, à parte docente da nossa comunidade educativa, vêm as comissões como um escape para resolver os problemas que não conseguem. O que é que gostaria, partindo do princípio que este programa é visto por muitos dos nossos docentes, de dizer aos professores do agrupamento relativamente à CPCJ? Gostava de dizer que a CPCJ não é a varinha mágica que consegue resolver todos os problemas. Além do mais, só se deve recorrer à CPCJ, não se deve banalizar o papel para já da CPCJ. A CPCJ deverá ser sempre, apesar de nós queremos que na comunidade ela simbolize uma ajuda e uma mais-valia, não se deve banalizar essa mais-valia, essa ajuda. Deve-se também tentar, acima de nós só temos os tribunais, não é? Nós somos uma instituição não judiciária, mas com autonomia funcional. E penso que é importante continuar à mesma com um papel ou que as pessoas nos vejam, e os próprios alunos, ou no caso das questões escolares, nos vejam como uma autoridade diferente daquela que é a escola. Não é? A escola é a autoridade mais próxima, que eles muitas vezes não respeitam como deveriam respeitar. Não reconhecem como tal. E é importante que nós nos consigamos manter então num patamar superior, para depois, quando tentamos intervir, eles reconhecerem-nos dessa autoridade, que é diferente da escola. No entanto, só se deve recorrer, e por esse motivo, só se deve recorrer à CPCJ quando a escola reconhece mesmo, já desenvolveu todos os esforços necessários e todas as medidas ao seu alcance e não consegue de facto resolver a situação. Quando a criança... Ou quando a criança se encontra mesmo em perigo, obviamente. Aí é a obrigação da escola comunicar-se. Neste caso, quando falamos da escola, se a escola tiver conhecimento de uma situação de facto de perigo, em que a criança se encontra ao abandono, em que a criança sofre de facto carências grandes que coloquem em risco o seu desenvolvimento integral enquanto pessoa, enquanto jovem. Deverá, aliás, é a obrigação da escola sinalizá-la à CPCJ para ela desenvolver as medidas todas ao seu alcance. Se não for esse o caso, não é? Se falarmos de casos de insucesso escolar, de absentismo, muitas vezes, ou inevitavelmente relacionado também com uma certa indisciplina, pelo menos os casos que nos têm lá chegado, o absentismo e o abandono também estão associados à indisciplina, deverá então tentar primeiro desenvolver todos os esforços ao seu alcance. Para dar um exemplo, já tive este ano letivo 2 casos que até agora não foram oficialmente sinalizados à CPCJ, em que eu me disponibilizei para falar, dialogar na presença do diretor de turma, com os alunos em questão, com os pais, e tentar convencê-los, eu, enquanto presidente da CPCJ de Vila Viçosa, tentar convencê-los de que, de facto, o absentismo não é a melhor solução para eles, de que devem frequentar a escola, devem terminar os seus estudos. Lá está, numa tentativa mais preventiva, e até ao momento, pelo menos esses 2 casos de que eu me recordo, conseguiu-se uma coisa. Lá está, porque eles veem a mim uma autoridade diferente, que não é o diretor de turma, que não é mais um professor da escola, que não é uma daquelas pessoas que todos os dias está a dizer a mesma coisa, de que a escola é isto, de que a escola é aquilo. Portanto, ainda que lhes diga o mesmo, eu vou-lhes dizer o mesmo, não lhes vou dizer nada de novo, sou uma autoridade extra-escola. E acho que tem algum impacto. E também com o papel do tutor, porque nas pequenas comissões o presidente é também professor tutor, também desempenha essa função. Relativamente às questões da sinalização, são sempre questões muito difíceis, em meios pequenos, onde as pessoas se conhecem, identificar ou denunciar, entre aspas, e a denúncia já tem um papel, já tem uma carga negativa, uma situação à CPCJ é sempre difícil, ou pode se tornar difícil. Quais são os meios e as formas e quem pode denunciar casos à CPCJ? Qualquer pessoa
pode denunciar um caso à CPCJ. Aliás, é obrigação de qualquer cidadão, se presenciar, se desconfiar que uma criança ou um jovem se encontra em perigo, é seu dever, sua obrigação de denunciar. Poderá denunciar de várias formas, portanto, um cidadão comum poderá ou presencialmente dirigir-se à CPCJ e fazer essa denúncia, poderá enviar um e-mail, poderá fazer um telefonema. Se quiser manter o anonimato, poderá manter o anonimato. A pessoa não tem que dizer que foi ela, portanto não tem que ser necessariamente identificada. Obviamente terá que contactar connosco, mas se pretender o anonimato na situação, nós devemos garantir o anonimato. E depois cabe-nos a nós desenvolver as diligências necessárias para averiguar se de facto aquela denúncia, no caso de ser então oficialmente anónima, se de facto é efetiva, se se verificam situações de perigo ou não. A não existência, e porque a escola tem alunos de todos os concelhos, a não existência de comissões de proteção nos concelhos limítrofes tem de alguma forma dificultado a tarefa da Comissão de Vila Viçosa ou não? Pode dificultar, porque se os concelhos limítrofes, nós temos, Vila Viçosa sendo um concelho que recebe jovens dos concelhos limítrofes, nomeadamente Borba e do Alandroal, existem muitos casos em que esses jovens de facto se podem encontrar em perigo, e ainda há pouco, recentemente me falaram de uma situação que não se sabia, mas que não seria uma jovem do nosso concelho. Não quer dizer que a jovem não possa ser sinalizada. Obviamente pode ser sinalizada. E o que é que acontece nesses casos? Nós teremos que remeter a tribunal porque não podemos atuar fora do limite do nosso concelho. Portanto, sendo uma criança, por exemplo, do concelho de Borba ou do Alandroal, ela pode ser sinalizada à CPCJ de Vila Viçosa, sendo esta a única existente, quer dizer, única até a semana passada, porque já saiu em portaria a nova, a mais recente CPCJ do concelho de Borba. Só ficará a faltar então o concelho de Alandroal. Sim. Mas nessas situações, sendo uma aluna da nossa escola, e eventualmente se a escola tiver conhecimento, uma aluna ou um aluno, ela pode ser sinalizada, mas nós necessariamente teremos que remetê-la para o tribunal, porque não podemos atuar. Neste momento, com a criação oficial da CPCJ no Concelho de Borba, a aluna ou o aluno frequentando a nossa escola poderá sinalizá-la a nós, e nós remetemos então de imediato, com os dados que conseguimos possuir através da escola, remetemos todos os dados para a CPCJ competente, que se for de Borba será de Borba, neste caso. No Alandroal não temos ainda parceiro. Ou seja, os jovens dos 0 aos 21 anos dos concelhos limítrofes não têm este elemento de proteção, que são no fundo também as comissões. Agora passam a ter em Borba, mas ainda não têm em Alandroal. Relativamente à comissão, quais são as principais linhas de atuação que se prevêem para 2014 no nosso concelho e em especial junto da nossa escola? Já levantou um bocadinho o véu relativamente ao bullying e relativamente a outras atividades. Quais são as atividades previstas para se desenvolverem no nosso agrupamento no próximo ano? E na comunidade em geral? Já temos algumas. Aliás, nós já elaborámos o nosso plano de ação para 2014. Vamos ter na próxima semana a reunião da modalidade alargada, em que o plano de ação irá então ser analisado e discutido. Para já, assim como estamos à espera também de receber propostas, não é, e sugestões de todos os elementos da modalidade alargada, em termos de maior relevância ou possivelmente de maior impacto, temos então estas sessões que iremos desenvolver, que depois também irão ter continuidade no ensino secundário sobre violência escolar e bullying, e também estamos a tentar desenvolver esforços para, com a equipa de intervenção precoce também de Vila Viçosa e Borba, conseguimos trazer uma instituição, uma associação especializada que está a desenvolver umas sessões muito interessantes sobre responsabilidades parentais. Portanto, já estabelecemos contatos com eles para ver se conseguimos trazer essa associação a Vila Viçosa e convidar todo o pessoal docente, não docente do agrupamento, e também os representantes dos pais de todas as turmas. E mais elementos de comunidade que quisessem comparecer. Bem, estamos na fase final da entrevista. Resta-me agradecer a sua presença e as explicações que nos deu, desejar um bom trabalho e pedir-lhe que, perante as nossas câmaras, formule um desejo para 2014 relativamente à Comissão, como é evidente. O meu desejo maior era que existissem menos casos, não é?
porque a existência, o nosso trabalho é defender então o bem-estar e o interesse de todas as crianças e jovens. Mas quanto mais casos tivermos, é sinal que mais crianças e jovens se encontram em perigo, e o meu desejo de facto era que tivéssemos cada vez menos casos. Teríamos também menos trabalho. Esperamos que se concretize o desejo. Muito obrigado pela presença. Quanto aos telespectadores, até para a semana com outras entrevistas e outros entrevistados. Em princípio, o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa estará connosco para uma entrevista sobre a ação social no Conselho. Até lá, uma boa semana.